Cheguei de volta. Fale aí, por favor, para ver se eu escuto. Eliane falando, estou te escutando bem. Estou escutando. Escutou Também alto e estou claro. escutando Ficou bem. bem melhor agora. Oi? Ficou bem melhor. Ficou bem melhor. Então tá bom. Escutando alto e claro. Então tá bom. Eu congelei. Vamos ver se todos voltaram. Só falta a Simone chegar. Já deve estar chegando. Maria já chegou. Juliana. Só falta a Simone. Sua camisa de renda é bem bonita, Juliana. Não é uma rendinha? Bem bonitinha. Você estava com ela outro dia. Tinha me chamado. Estava desligado no microfone. Eu adoro essa camiseta. Eu acho que assim, me dá uma. Engraçado, tem umas roupas que você olha, né? É muito do. Eu tenho muita relação com a roupa, assim, né? Com a questão, como você está emocionalmente, né? E ela me lembra muito essa coisa da natureza, uma leveza, assim, né? Tem umas folhas de coqueiro. Eu gosto. Obrigada. Então, eu vou começar a ler. Aí, a segunda leitura eu vou deixar para a Eliane, que vai ser uma voz feminina. Bom, El. Esse texto, quem compartilhou conosco foi a Simone, da Bíblia Online. É Mateus 6, 25, 34. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côncavo à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Não mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Mateus 6, 25, 34. Que bom que você conseguiu voltar, Simone. Pode reler, Eliane? Tem 8 aí? Está sem som, Eliane. Eliane está sem som. Seu microfone está fechado. Desculpa. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Nem quanto ao vosso vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu,
que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial os alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Muito bom. Nós somos 7, que a Nanda aqui, ela estava aqui só para fazer a lista. Elden, fala de 1 a 7, escolhe um número para nós começarmos o círculo. Um número aleatório entre 1 e 7. Não ouvi. Tá. Não, não falei, vou falar agora. O 26. Não, de 1 a 7. Somos 7. Só para começar Perdão. o círculo daqui do... Tá, desculpe. 5. Sim. Juliana. Oi, boa noite a todos. Esse texto, primeiro, me remeteu a essa conexão com Deus, né? E quando a gente faz essa conexão, a gente olha para dentro, a gente foca no lado bom da vida, né? Quando você, às vezes, está num dia, às vezes, difícil, e vê notícias desagradáveis, você sai na rua, aí se você consegue, o seu foco vá para aquelas árvores, para aquelas gaivotas, aquela brisa suave, né? Na hora, eu, pelo menos, me conecto com Deus, com as coisas boas, né? Que não precisam fazer esforço para serem leves, suaves e divinas, né? Esse texto me remeteu a essa reflexão. Namastê. Namastê. Simone. Boa noite a todos. Eu até comentei com o Vladimir essa semana que esse texto, para mim, ele é tudo. Assim, eu acho que resume absolutamente tudo. E resume entre aspas, né? Porque se ele é tudo, ele não é resumo, mas é onde eu me amparo. Todas as vezes que eu estou atribulada, estou com algum problema me incomodando, fico assim, meio fora do eixo, eu corro para esse texto, porque aí tudo parece que eu leio e tudo parece que acalma, tudo vai para o seu lugar correto, dar valor, que nem o Vladimir fala, dar valor ao que tem valor, o que realmente está incomodando. E esse texto ele me faz também pensar sempre na questão do Shavasana, porque na yoga, quando a gente termina ali a aula, a gente sempre vai para o momento de Shavasana, que é um momento de entrega. E
E sempre me lembra também o professor Hermógenes, com entrego, confio, aceito e agradeço. Então, é a concretização, né? Assim, o Shavasana é um momento ali de entrega. E experimentar essa entrega, quão difícil é, a gente se entrega, mas sempre há resistência, né? Não é aquela entrega total, ela complicada, a gente está sempre tensionando em algum ponto, é sempre uma descoberta. E viver essa entrega, né, como vivem como são todos os seres, né, que habitam a Terra, é o grande desafio. Entregar-se realmente a Deus, nas mãos de Deus, tudo, absolutamente tudo, né, e aí sim, quando a gente se entrega, a gente está buscando primeiro o reino de Deus e não a nossa vontade, não o nosso ego, né, que fica muito evidente quando a gente está lutando, no final das contas, a gente está querendo sobrepor o nosso ego à vontade de Deus. E quando a gente se entrega ao projeto de Deus, tudo mais nos é acrescentado. Amém e namastê. Namastê. Agora sou eu. Bom, por que eu trouxe esse texto, né? Outro dia a Simone compartilhou esse texto no grupo, num comentário com alguma pessoa, e esse texto ele sempre me bate muito forte. Há muitos anos atrás, nós tínhamos um estudo desse. Na verdade, era um estudo conduzido por uma pessoa, um neuropsiquiatra, foi um professor da Academia Hermógenes, estudávamos escrituras sagradas. Vai cair meu computador. E aí, num determinado momento, ele falou assim, olha, nós estamos nos debruçando sobre escrituras sagradas. Um elemento básico é que uma escritura sagrada, se nós tomamos como sendo uma escritura sagrada, não importa qual é ela, é alguma coisa que nós precisamos ter a certeza de que é algo confiável e que as palavras que são ditas são verdadeiras. Senão, nós não podemos considerar que é uma escritura sagrada. Porque para nós considerarmos que é algo sagrado, é algo que vem de uma fonte fidedigna, verdadeira, autêntica, e que essa é uma característica de uma palavra de um homem que tem uma envergadura espiritual elevada, como Jesus. Então, se vem de uma escritura sagrada, o primeiro relacionamento que nós precisamos ter é um relacionamento de aquilo que está sendo dito é plena verdade, não é meia verdade, é verdade absoluta, plena, e que nós devemos confiar plenamente. E aí esse texto é um texto que me bate muito forte, porque é o texto que exige de nós a total confiança que Deus supre, que o universo supre tudo aquilo que nos é necessário. Quando nós pautamos a vida no entrego, confio, aceito e agradeço, está pautada nessa confiança de que o universo supre tudo aquilo que é necessário. E a minha vivência, eu não posso negar que isso acontece na minha vida. Só que a insegurança e a incerteza está presente. Só que isso é inerente, isso não elimina, pelo menos na minha vida, a incerteza, a insegurança, né? Mas ainda assim precisa ser sustentada de que nessa a origem é uma origem onde é uma origem verdadeira e que precisa ser confiável. E aí não é não trabalhar, né? Mas os pássaros, ele vai falar que os lírios do campo crescem naturalmente, né? Cadê os pássaros? As aves, olha para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. Mas as aves cumprem o papel dela enquanto aves,
Os lírios cumprem o papel dele enquanto lírios, então desempenham o papel. E é isso. O resto vem por acréscimo, né? Então, buscai o reino de Deus, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu tenho esse sentimento, essa sensação, né? Cumpra o seu papel, aquilo que é um papel seu e que tem que estar necessariamente enraizado, tem que estar sustentado por aquilo que também todas as escrituras sagradas vão nos fornecer como orientação, dentro de uma ética, dentro de uma conduta o mais próximo possível do sagrado. E aí eu vejo que é uma outra coisa. Nos é colocado como o sagrado algo muito distante de nós. E eu vejo que é um caminho que precisa ser feito o inverso. Para nós buscarmos primeiro o reino de Deus, nós temos que nos aproximar o máximo possível do sagrado. E aí tudo vem por acréscimo. Namastê. O próximo é Eliane. Bom, eu confesso que eu tenho uma espécie de uma barreira, um preconceito contra tudo que está escrito no Evangelho, porque eu não consigo entender. Então, como eu acredito, sei que é sagrado, eu recorro há muitos anos à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo do Kardec, que é ali que eu consigo as explicações para essas coisas que eu acho muito difíceis de assimilar no todo. E aí eu corri para o Evangelho de Kardec para entender um pouco esse texto. E ali me ajudou muito, porque exatamente o que o Vladimir falou, não se trata de não trabalhar, é cada um fazer a sua parte. Eu fiquei refletindo depois, as aves que estão no céu, mas o passarinho, quando ele vai fazer o ninho, ele trabalha para caramba para tecer aquele ninhozinho para esperar. A formiga, durante o inverno, vai e trabalha tanto para se suprir para o futuro. Então, aí eu comecei a aceitar melhor o texto, porque à luz do que eu estava vendo, parecia que eu não faço nada. Então, para mim, foi muito importante eu ter uma leitura complementar para ter a aceitação íntegra que vocês têm. Eu senti na Simone, senti nos outros que falaram antes, uma aceitação, e eu não tenho essa aceitação. Eu tenho, até às vezes eu peço, sabe assim, que perdão mesmo de eu ter essa necessidade de ter uma explicação um pouco maior para poder interpretar isso. Eu, na segunda rodada, não quero demorar muito, porque eu sei que tem gente que gosta de falar bastante aí, não vou atrasar. Eu quero também falar um outro exemplo de quanto que essa explicação do Evangelho me ajudou em outra passagem. Mas eu vou deixar para a segunda rodada, que senão eu fujo muito do assunto. Namastê. Estela. Pronto. Olha só, eu para ficar mais fácil para mim, porque eu sou meia danadinha para falar, eu tenho que eu sou melhor para escrever. Então, quer dizer, melhor. Eu consigo ajuntar minha ideia melhor no papel. Então, o que me falou esse texto não, essa passagem bíblica, que tudo flui perfeitamente na ordem divina. A natureza, com toda a sua beleza, o céu, o sol, a chuva e todo o universo.
e nós estamos inseridos em tudo e em todos. Tudo é suprido pelo seu próprio ciclo. Deus sabe de tudo e que todos precisam no momento exato. Não devemos antecipar o sofrer pelo que ainda vai acontecer. O que passou foi aprendizado. O que vai acontecer está na ordem divina. Temos que acolher e viver o presente, o aqui e o agora. Temos que buscar e ver Deus em tudo, porque somos parte dele. E tudo mais nos será acrescentado, fazendo e contribuindo com a nossa parte no melhor que podemos ser, pois basta cada dia o seu mal. Isso é, o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Essa foi a minha reflexão. Namastê. Elden. A Bíblia em si, né, as passagens que ela contém não são muito fáceis de realmente de entendimento. E às vezes é necessário ter ou um dicionário mesmo, ou mesmo o Evangelho segundo o Espiritismo do Allan Kardec, né, para você ter uma ideia muito mais profunda. Eu acredito que seja em virtude disso que seja difícil, às vezes, quando a pessoa está... eu não quero colocar aqui em relação à igreja, especificamente a católica, né? Mas quando a pessoa relata uma passagem dessa, se a pessoa não tiver um embasamento bem profundo, as pessoas saem do local que elas estão sem ter um sentido profundo do que está sendo dito. Porque isso foi, vamos dizer dessa forma, que foi transcrito, né, há muito tempo atrás, numa linguagem que era para aquela época. A mensagem ela é válida até hoje e continuará sendo válida por milhares de anos, porque ela é simples na essência, mas ela não é fácil de ser entendida. Eu entendo, de uma forma geral, eu acho uma das mais belas passagens, né, quando vocês estavam lendo, e quando eu li mesmo hoje pela manhã, eu lembrei do filme, né, de Jesus de Nazaré, quando o ator ele coloca toda a expressão, né, desses dizeres, né? E eu vejo que existe quando tentando interpretar um pouco, quando Jesus quis colocar, é que os homens, eles não se preocupassem com o amanhã e nem tampouco ficassem olhando para trás, mas que trabalhassem, vivessem no dia que nós estamos, né, no presente, que, consequentemente, se você trabalha, né, você vai ter, mais na frente, você vai colher os frutos do seu trabalho. Então, eu entendo dessa forma que nós não devamos nos preocupar com o ontem, devemos sim verificar o que foi realizado no passado, mas que seja nos beneficiado e construído no presente, para que a gente tenha benefícios mais no futuro, de uma forma mais clara, né? Então, assim, hoje eu costumo dizer, né, que eu trazendo para o meu lado prático, eu não me arrependo do que eu tenha feito, mas eu utilizo as experiências que me foram feitas, que eu passei no passado, para melhorar o meu presente. E hoje eu trabalho para construir uma vida melhor agora, que eu sei que, dependendo do que eu faça hoje, o meu futuro, ele virá como frutos. Podem ser bons ou ruins, vai depender muito mais do meu presente, do que eu faço no presente agora. Esse é o
o meu comentário, né, com relação a esse texto. Mas eu concordo com a Estela quando ela disse que é complexo, né? E realmente é muito complexo o entendimento das passagens da Bíblia. Não é muito fácil, não. Namastê. Namastê. Maria Aparecida? Namastê. Namastê. Passou. Simone? Não, desculpa, Juliana. Estamos começando a segunda volta. Oi. Assim, refletindo na fala de todo mundo, né, junto com o sentido que a passagem fez para mim, faz toda a diferença, né, quando a gente pensa assim, o que eu estou fazendo da minha vida, o que eu estou fazendo da minha vida com os próximos, né, os que estão em torno de mim, como tudo é tão simples, né? Por que que às vezes a gente complica, né? Assim, se eu for pensar agora na história de Jesus, né? Se a gente pensar que ele, como um homem tão generoso, tão bom, simples, ele fazia tudo que era simples ser feito, né? E aí eu fico me remetendo assim hoje, né? Na vida de hoje, a enxurrada de informações que a gente tem, os conceitos que a gente tem dos que vieram antes da gente, como deve ser, como você deve fazer, né? A gente fica naquela divisão, né? E às vezes não escuta o próprio coração e a conexão que eu acho que é a mais importante, né? Essa conexão divina, né? Que quando você se escuta e vê o que você já fez de bom, o que você faz com facilidade, que aquilo que é fácil para você é o que você realmente é o que você está aqui para fazer, né? Não é o que é o difícil, né? Porque às vezes a gente acha que tem que fazer aquele difícil como o outro, né? E não, você tem o seu, né? Assim, a sua missão, o seu propósito é simples, é fácil de fazer, né? Aí se a gente for remeter, né, a vida de Jesus, era tudo tão simples assim, né? Pelo menos assim, vendo a história dele, como ele conduzia o entorno dele, né? Aí quando eu vejo às vezes assim, nas palavras do professor Vladimir mesmo, nas meditações, né? É tudo tão simples, né? Por que que a gente dificulta, né? A vida é simples, né? A conexão divina, ela simplesmente é, né? Não precisa elaborar muito, não precisa tentar entender muito, né? Intelectualizar tanto para quê? Ela é, né? Então assim, eu fui ouvindo todo mundo, né? Eu vi, não sei se a Eliane falou, né? Eu estudei escola de freira, né? Do jardim até a 7ª série. E a gente, quando criança, vai ler lá os capítulos da Bíblia, é bem complexo, né? Porque você tem que ir além do que está escrito, né? E você tem que... É uma disciplina da escola, né? Você tem que entender aquilo ali. Aí depois que você é adulta, que as coisas vão fazendo sentido, você vê como as coisas são simples, são como são, né? Ela é genuína, ela é natural, né? Essa é a minha reflexão da segunda rodada. Namastê. Namastê. Simone. Enquanto eu lia o texto aí durante a semana para ver coisas, né, que fossem surgindo, eu pensei também da relação desse texto com o yoga, né? Porque quando a gente está fazendo os asanas, a gente está buscando vivenciar exatamente ali o presente, né? O que interessa naquele momento é se observar e viver aquele instante, o presente, viver plenamente, ser todo ali. E esse texto
muitas vezes leva a fique estacionado, né? As pessoas podem pensar, fique estacionado, não faça nada, né? Que tudo vai cair do céu, né? Eu não creio que seja exatamente isso, porque, na verdade, como alguém já disse aí, não sei se foi Vladimir, eu não sei, agora eu não lembro quem foi, os pássaros, as plantas, né, os lírios, eles são plenamente o que eles foram, né, feitos para serem, né? Eles vivem plenamente a condição deles, como pássaros, como lírios, né? Eles não estão ali mortos, eles têm vida, né? Eles existem, eles estão no mundo, né? Eles são no mundo, né? Então há um movimento, né? Eles não estão parados. Então acho que assim o texto apela para que a gente seja plenamente aquilo que nós fomos criados para ser. Se nós somos plenamente aquilo que nós fomos criados para ser, tudo mais nos é acrescentado. Se a gente né, plenamente amor, que eu acho que né, a criação, ela toda a mensagem da Bíblia, né, principalmente do Novo Testamento, né, vai para essa questão, né, assim, do amor, né, é esse o mandamento maior, né, ser amor. Se a gente é amor, né, plenamente, tudo mais flui, né, porque a gente foi ao encontro do reino de Deus, né? Então, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Então, quando a gente é amor, quando a gente aceita, né, ser plenamente aquilo que nós fomos criados para ser, e para de resistir, se entrega realmente ao projeto de Deus e não começa a colocar o eu na frente e a projetar coisas que vão, né, que entram em confronto com o ser amor, aí realmente a coisa não flui. É isso. Namastê. 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 Sou eu agora. Tenho um irmão chamado Davi, um irmão beneditino. Ele tem uma colocação que ele fala assim: o que você faz para que sua digestão aconteça? O que você faz para que o sono chegue? É necessário que a vida te acolha em seus braços e que você adormece. Você deita para dormir, mas o momento que o sono te acolhe, você não sabe como isso acontece. A sua digestão, você toma seu café da manhã e a digestão acontece. A vida se faz o tempo todo. O que você acha que precisa se preocupar em fazer a vida acontecer? Por que você não flui na vida e honra o que a vida lhe traz? Isso, para mim, tem um significado assim muito grande. E aí eu me vejo, muitas vezes, me pegando nessa condição, ó homem de pouca fé, como você está aflito. Né? Eu que tenho, com relação à doença, nesse momento, Covid, meu sistema medroso ele é pavoroso. Qualquer coisa, o sistema medroso entra, aí eu me sinto homem de pouca fé. Cadê a sua fé? E aí me vejo dividido, muias vezes, a vida toda. Eu tenho uma relação criacionista ou tenho uma relação da evolução da espécie humana? Nós fomos criados por Deus, a imagem e semelhança de Deus, ou nós somos dentro de um processo de evolução que evoluímos e chegamos a... São áreas diferentes do cérebro e da relação com a vida. Um pouquinho mais como eu me sinto, um homem de pouca fé, ora eu sou evolucionista, ora eu sou um pezinho criacionista. Fui criado à imagem e semelhança de Deus. E fico nessa aflição, nessa incerteza. E tenho de fato, muita resistência a todas as escrituras.
a minha geração, acho que é uma geração que viveu ali com um pouco de... um momento de vida, eu nunca tive uma relação religiosa na minha formação ali, na minha história, até que encontrei o yoga, até que encontrei essa pessoa que conduziu, talvez Eliane conheça, conhecida no meio espírita, Dr. Luiz Mário Duarte. Essa pessoa foi... Luiz Mário, nós somos muito amigos, e ele conduziu por muito tempo o estudo lá na academia. Nós tivemos um estudo por 9 anos seguidos. E foi uma pessoa que trouxe muito do valor espiritual para a minha vida. Até então, muito pouco. Mas eu me sinto nessa relação. Ora, eu sou... acho que é isso, imagem e semelhança de Deus, ora eu acho que eu sou um macaquinho que evoluiu para cá, e eu não sei muito bem, e isso me deixa numa condição de um homem de pouca fé. Mas eu acho que esse texto, eu não posso negar esse texto, porque eu não posso negar minha história de vida, desde o momento que resolvi me lançar nesse estilo de vida. Pelo menos vivenciar, experienciar. Talvez um pouco teimoso que eu seja, admito que sim, mas não dá para... Eu tenho essa coisa, não dá para fazer meio termo, né? Não dá para ficar... ou não é? Vamos lá ver se é. Eu não posso negar, né, que o universo e que Deus supre tudo que é necessário, né? E na minha história de vida, tudo sempre falta um pouco, mas sempre me supre tudo além do que é necessário. Porque eu não posso lamentar em nada da minha vida, desde que da minha vida, desde que nasci, mas desde que eu mergulhei nesse universo dito espiritual, eu não posso negar que tudo me foi suprido com muita... A conta bancária sempre falta, mas a vida sempre é exuberante, não sei qual a palavra. Namastê. Eliane. Está sem som, microfone fechado. É muito interessante que esse formato desse nosso trabalho, aqui sim você, de fato, você deixa acontecer. É muito interessante, porque o rumo que ele vai tomando não está nunca pré-determinado. Né? Vou até deixar de falar o que eu ia falar para abordar 2 coisinhas importantes aqui agora. Embora a gente não tenha, assim, a gente tem que tomar um cuidado para não sair fazendo comentários em cima dos depoimentos dos demais, é inevitável que algumas coisas te despertem muito a falar. A palavra fé. Eu disse que eu sou uma pessoa que eu não embarco muito no evangelho com facilidade, eu tenho que ter uma explicação, mas não é uma questão de fé. Eu me considero uma pessoa privilegiada pela fé que eu tenho, que é fé mesmo. Eu digo que minha fé vou dar um exemplo, uma imagem da fé para mim. Eu não sei se eu já falei em alguma ocasião, porque eu falo muito isso quando eu quero explicar o que eu sinto. É assim, se eu estiver assim, num mar revolto, no frio, à noite, me afogando, aquelas ondas horríveis e tal, aparece uma tábua. Eu seguro naquela tábua. Vou continuar no mar revolto, no frio, com as ondas me afogando, aquela tábua. Para mim, essa é a imagem que eu tenho de fé. Para mim. Ela é uma fé assim. Eu acho que, pelo fato de eu ter fé, não vai mudar nada, mas muda tudo. Então, a respeito da fé, eu, apesar de ter essa dificuldade toda, dessa compreensão, que é ruim, porque você acaba questionando uma coisa que você não quer questionar. A fé, eu não questiono a minha fé. Tenho muita fé, graças a Deus. E você fez uma passagem